Amém? Mateus 5, do 17 ao 20. Continuamos com a nossa série de mensagens através do Sermão do Monte. Temos feito a exposição do Sermão do Monte. Nós chegamos hoje em uma outra sessão, Mateus 5, do 17 ao 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, e te pedir em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso Mediador, que o Senhor nos ajude, ó Deus, que a Tua Palavra, ela possa ser colocada em nossos corações, que possamos ser vivificados pelo Teu Espírito, Senhor. Ah, Deus, nós necessitamos de Ti. Nós, Senhor, como crianças, como pessoas que não conseguimos compreender, nós necessitamos da ação do Teu Espírito em nossos corações, trazendo a revelação plena, trazendo, Senhor, o entendimento da Tua Palavra, abrindo as nossas mentes e os nossos corações. Mas nós te louvamos, Senhor, porque nós somos o Teu povo. Temos a certeza absoluta que o Senhor, como Pai, falará aos nossos corações para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós humildemente te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Quanto às crianças, quanto ao desenho de hoje, eu vou pedir que as crianças desenhem um homem caminhando com uma venda nos olhos, com os olhos tapados. Não importa, uma máscara, alguma coisa. Aí fica a critério de vocês. O homem caminhando com os olhos fechados. E para nós, a gente começa a falar sobre o texto que foi lido. Irmãos, em 1999 foi lançado, para aqueles que gostam de filme, gostam de assistir filme, com certeza assistiram esse filme. Foi lançado em 1919 o filme Matrix. Não sei quantos já assistiram esse filme, hoje já está no quarto, mas ele foi lançado e foi uma febre, um sucesso. Até hoje ele é sucesso. A série, ela conta com 4 filmes. O filme, ele baseia-se em um futuro não tão distante. Ele baseia-se no século 22, onde os robôs e a inteligência artificial, eles começam a tentar subjugar os homens. A inteligência artificial e as máquinas, elas começam a ter um entendimento próprio e elas começam a subjugar os homens, porque elas entendem que os homens controlavam as máquinas. Então elas começam a subjugar, né? E em resposta, uma guerra acaba acontecendo, uma guerra entre máquinas e humanos. Então o homem, ele percebe que a única forma deles destruírem as máquinas era acabando com a fonte de energia dessas máquinas. Então eles arrumam um jeito de tampar a luz solar. O Sol é um filme de ficção científica. Eles dão um jeito de tampar a luz solar e com isso eles começam a minar a força das máquinas. Mas as máquinas, a inteligência artificial, ela descobre uma forma dela manter a energia a qual elas estavam perdendo. Elas iriam utilizar a própria vida humana, o próprio corpo humano, para retirar a energia do próprio homem. E com isso surge a Matrix. A Matrix é um local onde os homens estão totalmente conectados por cabos. É uma cidade onde eles estão conectados e eles vivem uma vida superficial, uma vida que é apenas mental, não existe. É uma vida que ela não existe. Então eles pensam, eles estão vivendo uma vida plena, mas eles, de fato, é só na mente dele. Matrix é esse mundo onde os humanos, eles estão presos e totalmente conectados. E esses cabos, essa vida que eles têm, é justamente o que dá energia para essas máquinas. É o que traz a energia para essas máquinas continuarem trabalhando. Mas
o protagonista do filme, ele começa a ter pesadelos. Dentro dessa Matrix, ele, vivendo a vida dele, na mente dele, ele começa a ter pesadelos sobre exatamente a Matrix, sobre estar conectado a cabos. Então ele começa a ter esse pesadelo e ele encontra um grupo de pessoas que já tinham saído dessa cidade, estavam fora da Matrix. E esse grupo de pessoas está tentando ajudar a ele a sair da Matrix, a ele abrir os olhos para que ele pudesse ver a verdade e ele pudesse sair. Então ele é levado até o responsável, até aquele que tem o controle desse grupo, que está comandando esse grupo. E esse homem vai apresentar para ele duas pílulas, uma vermelha e uma azul. E a vermelha é chamada de Red Pill. Nós já devemos, alguns de nós já ouvimos essa expressão e às vezes nunca nos atentamos. Então, a pílula azul, se ele tomasse aquela pílula azul, ele voltaria para o mundo dele, para dentro da Matrix. Todo o pensamento dele ia morrer e ele ia continuar vivendo a vida dele, a qual ele estava vivendo. Uma vida mentalmente, só na mente, a vida normal, trabalhando, tudo normal. Mas se ele tomasse essa pílula vermelha chamada de Red Pill, ele conheceria a verdade. Ele teria a vida dele, ele veria, entenderia o que estava acontecendo e o que era a Matrix, essa cidade a qual o ser humano estava preso. E é claro que ele, no filme, ele resolve tomar a pílula vermelha. Ele toma a Red Pill. Então ele entende, ele consegue ver, ele é totalmente desconectado desses cabos e ele começa a ser perseguido pela guarda da Matrix para que pudesse prendê-lo. Então o filme ele transcorre exatamente nesse sentido. Existe um local onde os humanos estão totalmente presos sem ter a noção de que eles estão dentro desse lugar preso, mas alguns conseguem sair de lá. E ele toma essa pílula e ele entende. Mas na verdade, quando a gente olha essa estrutura, essa ficção científica, e a gente olha para a nossa vida, a gente vai entender que nós também vivemos numa grande Matrix. A nossa vida, a vida humana, ela é uma grande Matrix, só que é uma Matrix real. E qual é o nome dessa Matrix a qual todo homem vive? O nome dela é Reino das Trevas. Se pudéssemos dar um nome a essa Matrix, é o Reino das Trevas. E o homem, ele é tão bem enganado que ele acha que está tudo bem. Olhe para o mundo, olhe para a vida dos homens. Venha para a igreja e passe pela praia. Tudo transcorrendo muito bem. Eles estão dentro da Matrix, estão totalmente presos pelo pecado, atraídos pelo pecado, mas eles continuam lá e achando que está tudo bem. A coisa vai tornar um pouquinho pior quando um grupo que entende, descobre a Matrix, porém ela não toma a pílula vermelha e prefere ficar vivendo exatamente dentro dessa Matrix, achando que está tudo bem, achando que tem um entendimento, achando que tem uma sabedoria, achando que está livre, porém vivendo uma vida totalmente de engano, dentro da Matrix, totalmente conectado ao cabo do pecado, conectado a essa vida de escravidão do pecado. E nós podemos olhar para um grupo a qual Jesus ele combate muito na palavra de Deus, que são os escribas e fariseus. Olhar esse grupo que conseguia compreender que existia um mundo paralelo, um mundo onde os homens estavam presos, mas eles mesmos continuavam presos a esse mundo. E Jesus vem e nos apresenta a pílula vermelha. Jesus ele vem e traz a Red Pill do Evangelho e nos apresenta. E ela é oferecida a todo homem sobre a face da terra. Todo homem recebe, tem diante dele a palavra e o Evangelho, é como se fosse essa pílula da verdade, a qual ela é oferecida, é colocada diante de todo o homem. Mas a passagem que nós lemos, ela faz parte, ela está dentro do Sermão do Monte, a qual nós temos estudado. Nós já vimos até aqui que do verso 3 de Mateus 5 até o verso 16, Cristo mostrou as características de uma pessoa que nasceu de novo. Ele começa a mostrar a característica de uma pessoa que está totalmente fora dessa Matrix. Mas aqui, a partir do verso 17 que nós lemos, ele vai começar a dizer como que nós devemos viver fora da Matrix. Como uma pessoa que conheceu a verdade, como uma pessoa que tomou essa pílula do Evangelho, que é a verdade de Deus, como que essa
pessoa vive fora desse mundo paralelo, esse mundo de ilusão chamado reino das trevas. E ele faz essa separação. Ele fala da nossa característica, mas aqui ele começa a tratar de como nós devemos viver. E eu gostaria de destacar basicamente 3 coisas. A primeira, que nós podemos observar no texto, mantenha o seu texto aberto, é que Jesus ele começa defendendo a missão dele. Olha, por exemplo, o versículo 17. Versículo 17, ele vai dizer o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus era um mestre que era acusado pelos escribas e fariseus, principalmente, de quebrar a lei de Deus. Ele foi um homem que foi totalmente acusado de transgredir a lei do Senhor. Por isso que ele já começa falando: não penses que eu vim abolir ou quebrar. Não, eu vim para cumprir. E o que era a lei para os fariseus e para os escribas? E eu acho que isso é importante para que a gente compreenda o que Jesus estava falando, o que ele veio cumprir, para o que os fariseus e os escribas acusavam o próprio Cristo. Havia um grupo que achava que a lei era apenas o Pentateuco. Existia um grupo que apenas o Pentateuco era a lei do Senhor. Outro dizia que era apenas os 10 mandamentos. Mas outro ainda dizia que existia uma lei oral que foi dada por Moisés, que além das tábuas da lei, além de toda a lei que foi dada por Deus, existia uma tradição oral que foi dada por Moisés, e essa tradição também era a lei do Senhor. E essa tradição, posteriormente, ela foi escrita, e hoje os judeus têm ela, o nome dela é Mishnah, e os judeus têm ela como a lei de Deus, como a lei do Senhor. E Jesus, ele era acusado pelos escribas de quebrar exatamente essas leis. Ele era acusado de quebrar a lei oral ou as tradições orais, a qual não fazia parte da lei do Senhor. E ele, como mestre, era acusado disso. Então ele começa a se defender da acusação de que ele era um transgressor, era aquele que veio para abolir a lei. E primeiro, 3 coisas nós precisamos destacar aqui. Primeiro, a lei ela não pode de forma nenhuma ser revogada. Palavra do Senhor. A lei cerimonial, ou seja, todo aquele ritual que a gente via no Antigo Testamento, que apontava para sacrifício, todo aquele ritual que apontava para expiação do pecado, aquilo tudo apontava para a obra de Cristo na cruz, porque Cristo faria na cruz do Calvário. Então essa lei, ela foi cumprida por Cristo, ela apontava para o próprio Cristo. Existia também a lei judicial. A lei judicial, ela foi dada para instruir a nação de Israel quanto ao relacionamento mútuo. A gente vai ver na lei moral, por exemplo, como que deveria tratar as relações, como que deveria acontecer se alguém ofendesse ao outro, se alguém atirasse contra a vida do seu próximo. Então, a lei judicial ela foi dada justamente para haver uma separação da nação de Israel com os outros povos. E essa lei, de uma certa forma, ela foi passada para a igreja. Cristo também, o mandamento de Deus em relação ao amor, a nossa vida, a nossa comunhão, o amor ao próximo, ela reflete os princípios dessa lei judicial, que ela de uma certa forma também reflete o caráter santo de Deus. Mas existe também a lei moral, aquilo que nós chamamos de os 10 mandamentos. Essa lei, ela vai revelar o caráter santo de Deus. Mas ela não apenas revela o caráter santo de Deus, ela vai revelar também a pecaminosidade do homem. Ela vai mostrar que homem nenhum consegue cumprir esta lei. Homem nenhum consegue viver debaixo dessa lei. E nós lemos a passagem de Paulo aos Romanos que vai falar exatamente sobre isso. Homem nenhum consegue viver ou ser justificado através da lei de Deus. Então, e os profetas, que Cristo vai falar que ele não veio abolir ou revogar a lei, ou os profetas, porque os profetas profetizavam e falavam dele, do Messias que viria, aquele que seria enviado do Senhor. Então, os profetas e a lei, Cristo não veio abolir de forma nenhuma. Então, tudo que era dito, Cristo aqui está apenas se defendendo dessa acusação. Ele está mostrando que não era bem assim, que o que ele estava sendo acusado era de fato
uma mentira. E segundo, a lei, ela é e ela sempre será cumprida. Olha o versículo 18, ele vai dizer o seguinte: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i e um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Cristo cumpriu cabalmente a lei de Deus. Cristo, ele cumpriu completamente a lei de Deus de forma perfeita e plena. Ela é e sempre será. Ela será executada pela graça, a graça de Deus que é derramada, ou então pela justiça de Deus, que vai apontar justamente para este lado de que não, se não for cumprida a justiça de Deus, o Senhor requererá de cada homem essa justiça, né? A quebra da própria lei do Senhor. E em terceiro, irmãos, o que a gente precisa compreender é qual a importância de Cristo ter cumprido a lei de Deus. Existe uma importância que, se nós não entendermos isso, nós possivelmente não entendemos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não entendermos por que Cristo precisou cumprir a lei, possivelmente nós não vamos entender, ou não entendemos até agora, o que é o santo Evangelho do Senhor. Cristo, ele fez o que homem nenhum poderia fazer. Na eternidade, dentro do plano soberano de Deus, Deus que é totalmente sábio e pleno, ele resolve criar todas as coisas para a glória dele. Esse é o plano de Deus. Deus não fez nada para o homem, para que o homem pudesse usufruir das coisas. Não, Deus, ele faz todas as coisas para ele próprio, para a glória dele. E ele cria um homem perfeito, ele bota no jardim, e ele, como um pacto de obras com o homem, ele fala: olha, você pode comer de todas as árvores, mas no dia que você comer desta árvore, você morrerá. Então ele cria, ele faz esse laço, esse pacto de obras, a qual ele já sabia que Adão quebraria, porque tudo isso faz parte da soberania plena e sábia de Deus. Então Adão, aquela criatura do barro, ele vai, quebra a lei do Senhor, afronta o Deus Santo e quebra a lei do Senhor. E com isso, todos nós pecamos, como nós lemos em Romanos capítulo 8, versículo 23. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Então, o homem caído, perverso, ele precisa de que alguém salve, que alguém venha a favor dele, porque ele próprio não pode se salvar. Ele não consegue cumprir a lei de Deus, por quê? Porque ele é morto e ele é escravo do pecado. Ele habita na matrix chamada Reino das Trevas, e ele não tem poder para fazer isso. Então Cristo vem na plenitude dos tempos, nascido de mulher, plenamente santo, puro, sem pecado, vive uma vida perfeita, cumpre toda a lei de Deus, e ele vai à cruz, e ele morre, e ele ressuscita, mostrando que Deus aceitou o sacrifício dele, e é por causa do mérito da justiça dele, o cumprimento da lei toda e perfeita do Senhor, é que nós somos justificados diante dele, justificado mediante a fé na obra total e plena do Senhor Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma boa mensagem. Nós estávamos perdidos, mas Deus deu o próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a compreensão de que Cristo é o cumpridor da lei de Deus plena é de total importância para todo filho de Deus. Todo cristão precisa saber que Cristo é o cumpridor da lei de Deus, para que ele possa se agarrar exatamente nisso. Cristo é o cumpridor e nós não conseguimos cumprir. Nós vivemos para a glória de Deus, mas o mérito e a obra plena e total é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, existe uma profundidade muito grande nessa declaração de Cristo, que ele veio para cumprir. E o Evangelho depende desse cumprimento, porque a boa nova é que ele fez toda a obra. Ele foi plenamente santo, ele viveu toda a lei de Deus, e é por causa dele que a nova e eterna aliança foi revelada, constituída, e nós fazemos parte da nova e eterna aliança, pelo sangue e pela obra de Jesus Cristo, nosso Senhor. O grande cumpridor do pacto das obras, o cumpridor daquelas obras, a qual aquela criatura do barro quebrou, Cristo, santo e pleno, veio e cumpriu cabalmente. Nem um tio, nem um i, nem um iode, nada da letra foi perdido.
Cristo veio plenamente e cumpriu toda a obra do Senhor, toda a lei de Deus. Se nós não entendermos isso, nós não entendemos o que é o Evangelho. Nós vamos viver achando que a gente faz pelo mérito do nosso braço. Nós vamos viver achando que nós somos bons o suficiente. Nós vamos achar que nós podemos cumprir e fazer algo para agradar ao Senhor, de forma que ninguém consegue agradar a Deus. Se não estiver com a confiança colocada totalmente em Cristo Jesus, você não consegue agradar a Deus. Você consegue simplesmente continuar vivendo enganado nesse reino das trevas, na matrix do mundo a qual todos os homens vivem. Continuamos vivendo desta forma. Segunda coisa, irmãos, Jesus ele vai combater a hipocrisia dos fariseus. Olha o versículo 19. Ele vai dizer o seguinte: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Para os fariseus, irmãos, existiam mandamentos maiores e mandamentos menores. Por exemplo, para os judeus, o maior mandamento era honrar pai e mãe. E o menor mandamento era respeitar a mãe dos passarinhos. Só para que vocês tenham uma ideia, isso fazia parte de quê? Fazia parte da lei oral. A lei oral a qual eles acusavam Cristo de não cumprir. Mas Cristo vai numa outra passagem, que nós já pregamos sobre ela aqui, sobre o lavar das mãos, a qual Cristo é acusado, porque os discípulos dele não lavavam as mãos. Então os fariseus vão falar: olha, por que os seus discípulos não lavam as mãos? Eles estão refletindo a você, que é o mestre deles. Mas o que eles estavam falando é que Cristo e os seus discípulos estavam quebrando a lei oral. E Cristo, como um bom mestre, como a grande sabedoria de Deus, ele vai falar: e vocês? Por que vocês quebram o mandamento de Deus com essas ordens que são ordens de homens? Vocês inventaram um tal de Corban, que se você falar que isso é oferta ao Senhor, vocês estão livres de cuidar da mãe e do pai de vocês. Vocês falam que o maior mandamento é honrar pai e mãe, mas vocês, na ganância do coração, para não sustentar o pai e a mãe de vocês, vocês falam que o dinheiro de vocês é oferta ao Senhor, e vocês não sustentam o pai e a mãe de vocês, e com isso, vocês quebram a lei do Senhor. Então, Cristo começa a mostrar a hipocrisia desses homens. Cristo vai mostrar que ele não estava quebrando nenhum mandamento, pelo contrário, ele estava observando e estava ensinando. Eles quebravam constantemente esse mandamento. Eles não apenas quebravam, como também eles ensinavam as outras pessoas. Eles ensinavam pessoas a viver, eles colocavam um fardo pesado nas costas daqueles a qual eles estavam conduzindo, a qual o próprio Cristo falou: vocês estão conduzindo pessoas ao inferno com esses mandamentos que são preceitos de homens. Isso é a nossa crença, irmãos, sobre a realidade, sobre a Bíblia, sobre o Evangelho. Se a nossa crença ela for falsa, a nossa vida ela será uma vida falsa. Porque percebam só a ordem. Ele vai dizer o seguinte: quem observa e ensina, existe uma ordem lógica. Você não pode ensinar uma coisa e viver de outra forma. Você não pode, com os seus lábios, ensinar e a sua vida mostrar, revelar uma outra coisa. Então, se você ensina algo errado, a sua vida você vai viver de forma errada. Era o que Cristo estava falando. Cristo estava mostrando exatamente a hipocrisia desses homens. Como que esses homens, que eram os mestres da lei, eles eram hipócritas na forma que eles viviam e na forma que eles conduziam as coisas e a forma como eles ensinavam os homens que estavam ao seu redor. Terceiro, Jesus ele vai revelar algo assustador. E o que Cristo revela no versículo 20 é algo que é de certa forma assustador, não somente para mim, mas também para a sua vida, para a nossa vida, para todos aqueles que sentam nos bancos das igrejas e dizem que cultuam, que adoram ao Senhor da glória. Olha o versículo 20, vamos ao versículo 20.
Versículo 20, ele vai dizer o seguinte: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Irmãos, a gente precisa lembrar quem eram os fariseus. Se existissem os fariseus nos nossos dias, nós teríamos vergonha de ficar perto desses homens, porque seriam os homens mais santos visivelmente na face da terra. Eram homens que apontavam para Deus, eram homens que eram vistos como os homens portadores dos oráculos de Deus, os grandes sábios, os grandes homens que eram aqueles que andavam com Deus. Eram aqueles que nós olharíamos e a nossa vida, nós seríamos envergonhados pela vida daqueles homens, porque eram aqueles que estavam sempre no templo, aqueles que cultuavam a Deus, aqueles que conheciam o Senhor Todo-Poderoso, eram os doutores da lei. Ninguém era mais sábio quanto a lei, por exemplo, como os escribas. Não tinha ninguém naquela época que era mais versado na palavra de Deus quanto os escribas. Na nossa época, seria aqueles, os líderes, a liderança que a gente acha tão maravilhosa, que ensina, tão versado, tão eloquente na palavra de Deus, que a gente olha e fala assim: nossa, essa pessoa ela já está do lado de Deus. Se ela morrer agora, ela já totalmente plena, porque vai estar sentada à direita de Deus, de tão santo que essa pessoa era. Os fariseus eram homens assim. Os fariseus eram aquelas pessoas que eram notáveis, notórias, aquelas pessoas que você olhava e de fato você reconhecia, verdadeiramente são pessoas que refletem a glória de Deus. Se existisse um grupo que você pudesse olhar para ele e se sentir exatamente condenado, eram os escribas e fariseus, homens zelosos quanto a lei. Eles eram zelosos demais quanto a palavra de Deus. Eles tinham zelo, eles guardavam os mandamentos de Deus. Eram homens que viviam dessa forma, extremamente zelosos. Assustador é que Cristo vai dizer que se a nossa justiça ela não exceder em muito a desses homens, nós jamais entraremos no reino dos céus. Isso é assustador. É assustador demais, porque visivelmente nós deixamos muito a desejar, como filhos de Deus, como pessoas que falam, e demonstram que adoram ao Senhor. Nós vivemos numa geração que ela não aponta para a glória de Deus do modo como ela vive, se comporta na sociedade. Esses homens, eles eram notórios porque era visível que eram pessoas que, entre aspas, eram servos de Deus. Mas a nossa geração não. A nossa geração é uma geração que ela não se importa com isso. A nossa geração ela não tem muita diferença quanto aos que servem e os que não servem ao Senhor. A gente não, o evangelicalismo moderno ele não apresenta muita diferença. Então a gente já tem que começar a ficar com a orelha um pouco em pé sobre a forma como a nossa justiça deve ceder em muito a desses homens. E como que nós vamos resolver este problema? Como que você resolveria este problema com essa fala de Jesus? Que se a sua justiça não exceder em muito a desses homens, você não vai entrar no reino de Deus. E é uma pergunta séria para cada um de nós. Como que nós vamos resolver? Jesus está falando que se a nossa fome e a nossa sede de justiça, ela precisa ser mais do que simplesmente uma casca religiosa. Ele está falando que a nossa justiça, a nossa fome, o nosso desejo de justiça, ela precisa exceder, porque a justiça dos escribas e fariseus era apenas uma casca religiosa. Era externamente, era algo externo, ou precisa exceder em muito apenas o visual. Entende? Vocês estão conseguindo compreender o que Cristo está falando sobre a justiça desses homens? Esses homens, eles eram visualmente homens notáveis diante de Deus. Duas coisas precisam ser destacadas para que a gente possa aplicar melhor para a nossa geração, para a nossa época. Duas coisas a gente precisa destacar. A primeira, os fariseus, eles tinham um exterior notável. Vamos lá, abra Mateus 23. Vamos passear um pouco pela palavra, Mateus capítulo 23. Mateus 23, versículo 27 e 28, a palavra vai dizer o seguinte:
Mateus 23, (27 e 28), ele vai dizer o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheios de hipocrisia e de iniquidade. Segunda coisa, a vida desses homens, de uma certa forma, não condizia com o que eles ensinavam. E aqui, entenda por ensinar, é a verdadeira lei do Senhor, o padrão moral de Deus, não a lei moral que foi dada por eles, como eles haviam, como eles falavam, mas era a lei escrita, a lei moral de Deus, eles não viviam. Olha lá, Mateus 23, versículo 1 e 3, ele vai dizer o seguinte: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Irmãos, Cristo está falando aqui exatamente de uma justiça meramente externa. Cristo está falando exatamente de uma aparência. Cristo está falando de uma justiça que é simplesmente da boca para fora. Eu sou um cristão, eu sou evangélico, mas é só uma casca. É só uma casca. Cristo está falando exatamente dessa justiça. Interessante, algo que é muito interessante, que Jesus, nessa época, ele foi morto, porque para esses homens, Jesus ele não era suficientemente religioso. Jesus era um homem que quebrava a lei de Deus. Se Jesus tivesse na nossa geração hoje, ele seria morto pelo motivo totalmente ao contrário. Nós falaríamos que ele é religioso demais, porque os preceitos e a lei é muito pesada. Não é esse Jesus que a gente ama, o Jesus que vai falar que a nossa justiça precisa exceder em muito a dos escribas e dos fariseus. Isso para a nossa geração é pesado demais. A nossa geração, irmãos, ela é, biblicamente falando, ela é muito rasa de entendimento, no Evangelho principalmente, porque é o Evangelho que traz a salvação. O Espírito de Deus, ele atua nos nossos corações através da pregação do Evangelho, mas a nossa geração, ela é muito rasa biblicamente. O humanismo secular, irmãos, ele tem subjugado o cristianismo. O humanismo secular do século XVIII, que provém do iluminismo, ele tem subjugado o cristianismo. A gente tem visto que o homem passou a ser o centro de todas as coisas. Olha as pregações dos nossos dias, olha como é que as igrejas se comportam nos nossos dias. As igrejas querem oferecer de tudo para que o homem se sinta confortável, sentado na cadeira de Moisés, sentado na cadeira da igreja, ele tem que ficar totalmente pleno, confortável. Isso vem do humanismo, que vai dizer que o homem é o centro de todas as coisas. A gente vai ver que a tolerância é a chave do sucesso. Hoje nós precisamos ser tolerantes com as pessoas, falar a verdade, machucar as pessoas com a verdade. O que nós deveríamos fazer é machucar as pessoas com a verdade de Deus e não fazer carinhos nela com a mentira, porque o carinho que provém da mentira conduz a pessoa ao inferno. Agora, o cajado, o aguilhão que machuca e fere com a verdade, ela tem o poder para salvar o homem. Ela tem o poder para salvar, mas isso é demais para a nossa geração. Isso é demais, ofende. E o Evangelho, ele precisa ofender o homem. Nada melhor do que um pecador ofendido, porque só assim ele pode ir correndo aos pés de Jesus e clamar por perdão. Nada melhor do que um homem convicto dos seus pecados, para que ele possa ir, correr e clamar a Deus por perdão pelos seus pecados. Agora, nós nos sentimos bem com as pessoas indo confortavelmente para o inferno, apenas com uma capa de religiosidade, apenas com o nome de cristão, apenas com o nome no hall de membros, e a gente acha que está tudo bem, mas não está. A nossa justiça, ela precisa exceder em muito apenas a religiosidade. A nossa justiça precisa exceder em muito apenas a nossa vinda na igreja todo domingo. A nossa justiça precisa exceder em muito apenas ao nosso linguajar evangeliquez em certos lugares. Porque na igreja a gente faz a paz do Senhor, meu irmão, mas lá no mundo a gente canta funk, faz de tudo.
né? Fala, conta as mesmas piadas com todo mundo. Então, se a nossa justiça ela não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, nós jamais entraremos nos reinos dos céus. Basta apenas lançar uma abracadabra nos nossos dias. Jesus, a mágica aconteceu. Fale Jesus, está tudo bem. O nome Jesus resolveu todos os seus problemas. Você crê em Jesus? Eu creio em Jesus, então ok, faça uma oração para Jesus entrar no seu coração. Fez a oração? Fiz a oração, então você é crente, você nasceu de novo. Irmãos, isso não reflete a verdade bíblica. Isso não é uma justiça que excede a justiça dos escribas e fariseus. Isso, esse tipo de relacionamento que nós temos com o homem perdido, nada disso é falado nas escrituras para que a gente trabalhe dessa forma. É somente o Evangelho, é somente o homem entendendo que ele está perdido. Ele está totalmente perdido e ele precisa da obra de Cristo, ele precisa colocar sua confiança em Cristo. Somente dessa forma, mas a nossa geração era rasa, biblicamente falando, ela é muito rasa. A gente fica tranquilo e muito bem, uma geração sensível. A gente não pode mais falar sobre o pecado. O que eu estou falando aqui, irmãos, é coisa muito ofensiva, se for falado em vários púlpitos por aí afora. É digno de esvaziar os bancos das igrejas, porque as pessoas não suportam. As pessoas têm uma casca, mas elas não têm o interior mudado. As pessoas são como os fariseus, que têm apenas um nome, mas por dentro são sepulcros caiados, ossos, vales de ossos secos. Cristo está combatendo exatamente esse pensamento que era dos escribas e dos fariseus, apenas uma justiça externa, e não uma troca no interior, e não a grande promessa de Ezequiel, a qual nós lemos na liturgia, que foi realizada através de Cristo Jesus, um novo coração, uma nova mente, um coração que ama os mandamentos do Senhor. Essa é a justiça que precisa exceder, e muito. Nós olhamos para tudo isso e achamos que está tudo bem. Nós olhamos para a nossa vida evangélica dos nossos dias e achamos que está tudo bem. Cristo está falando, não está. Não está bom só você vir apenas à igreja. Não está bom você ter o seu nome no hall de membros. Não está bom você falar por aí que você é evangélico, que você é cristão. Não está bom. Cristo está falando que se a sua justiça não excede em muito, você não pode entrar no reino do céu. Você não tem como. O problema, irmãos, está no nosso coração. O problema está no nosso interior. O grande problema do homem é o coração, é o que está dentro, não o que está fora. Fora, eu posso enganar muito bem vocês. Eu posso vestir uma capa de religiosidade e ser um super-homem com a Bíblia na mão. Mas Cristo conhece o meu coração. Ele sabe muito bem o que tem dentro de mim. E Ele pode muito bem falar para mim, você é um sepulcro caiado. E Ele pode falar também isso para você. Nós precisamos entender que a justiça a qual Ele está falando que precisa exceder é apenas algo que vai muito além do externo, de você fazer, acompanhar, falar com sua boca, mas é uma mudança plena do coração do homem. É uma mudança que é feita pelo próprio Deus através do Espírito Santo de Deus. É no coração que a lei de Deus tem que agir. Nós lemos o texto de Romanos que vai falar que a gente não vive pela lei, mas a lei ela habita em nosso coração e agora nós amamos a lei porque nós reconhecemos que somos pecadores diante de Deus. Nós não vivemos a nossa vida tentando agradar a Deus no sentido de que eu tenho que fazer para alcançar o mérito da parte de Deus. Pelo contrário, a gente vive a nossa vida para a glória de Deus. Agora o mandamento do Senhor ele não é mais para a morte, ele é para a nossa vida, para que a gente possa viver para a glória de Deus. É um pensamento totalmente ao contrário. É um pensamento que vai fazer com que você reflita a glória de Deus, que não viva uma vida apenas exterior, como dos fariseus, uma casca de cristão, falando por aí que você é evangélico, mas que a sua vida de fato vai refletir. E é sobre essa justiça que Cristo está falando, uma justiça que transforma o coração. Não é à toa que as bem-aventuranças, irmãos, elas refletem o caráter do nascido de novo, como nós enfatizamos aqui em todas as mensagens que foram pregadas. Cristo está falando para salvo. Cristo está falando com quem nasceu de novo. Bem-aventurado os que nasceram novamente.
E esses que nasceram novamente, naturalmente a justiça excederá a dos escribas e dos fariseus. Ela será além do que apenas algo exterior. Isso precisa trazer para nós, irmãos, temor e tremor. Nós precisamos tremer diante das verdades de Deus, porque a nossa vida, em muitas ocasiões, não reflete nem a justiça dos fariseus externa. Às vezes a gente vive uma vida que não consegue nem atingir a justiça da casca dos fariseus e dos escribas. A gente não consegue nem inventar uma falsa religiosidade. A gente vive de qualquer maneira mesmo. Tá bom, mas eu sou cristão, mas eu vou na igreja, mas eu tenho um nome no hall de membros, mas eu nunca fui transformado por Deus. Meu coração nunca foi transformado. Mas está tudo bem, ok, obrigado. Eu vou vivendo minha vida e continuo vivendo da forma como eu quero. No final do Sermão do Monte, irmãos, Cristo, ele vai dizer que o caminho, ele é estreito e são poucos os que entram por ele. São poucos, não são muitos. A gente olha a igreja evangélica hoje abarrotada, a gente vê igrejas lotadas de pessoas e a gente fala assim, nossa, que bênção do Senhor. E Cristo está falando, olha, o caminho é estreito e são poucos que entram por ele. Já o caminho largo é largo e são muitos os que entram por ele. E Cristo está falando para pessoas que dizem que amam a ele, sabe por quê? Porque ele vai continuar e ele vai dizer, olha, nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino de Deus não. Nem todo mundo que diz que é cristão vai entrar no reino de Deus não. Nem todo mundo que canta louvorzinho vai entrar no reino de Deus não. Nem todo mundo que fala de um estranho, que faz qualquer tipo de coisa, sei lá, bate o pé, grita, não vai entrar no reino de Deus não. Cristo fala isso no final do sermão, a qual ele vai falar para aqueles que nasceram de novo. Isso é um alerta para as nossas vidas. É um alerta para a minha vida e para a sua vida que está sentado no banco das igrejas. E nós devemos fazer um exercício, irmãos, de analisar os nossos corações, porque Cristo tem falado. Cristo tem falado aos nossos ouvidos. Deus tem falado aos nossos corações. Mas muitas das vezes a nossa rebeldia é tamanha, a nossa ignorância bíblica é tão grande, que a gente fica revoltado com a verdadeira palavra de Deus. A gente se revolta contra o próprio Deus. Palavra do Senhor. Muitas das vezes a gente quer aquela mensagem de ursinho carinhoso do David Leonardo, né? Meus lindos, vocês são maravilhosos, vocês são tão amados de Deus, Deus vai dar tudo para vocês. Meus irmãos, uma visão bíblica do Evangelho muito... Não existe, isso não existe no Evangelho. Mas nós achamos que está tudo bem, porque nós vestimos a nossa roupa de cristão, nós temos uma casca de cristão, nós temos uma vida que falamos para todo mundo que nós somos crentes, mas Jesus está falando, olha, não adianta de nada. Se a sua justiça não excederem muito essa casca dos fariseus, que eles eram muito melhores do que vocês, as pessoas olharam e falaram, não, esses eram filhos de Deus. Mas a nossa geração hoje, ninguém fala que é crente. Já perceberam isso? E Jesus está falando, olha, se o coração de vocês não for um coração diferente desses homens, que eles falam apenas com os lábios, mas o coração está longe de mim, se a justiça de vocês não for uma justiça que provém de Cristo e da obra de Cristo, de toda a obra, de toda a lei cumprida por Cristo, vocês não podem entrar no reino de Deus. Muitos naqueles dias me dirão, Senhor, Senhor. Isso é muito sério. Nós estamos muito confortáveis, irmãos, com as nossas vidas. Nós choramos muito pouco pelos nossos pecados. Na verdade, nós nem choramos mais pelos nossos pecados. Nós nem nos achegamos diante de Deus e clamamos por Ele. Nós nem reconhecemos que temos pecado. A gente chega para diante de Deus para pedir perdão pelos nossos pecados, a gente pede perdão de forma genérica. Senhor, perdoa meu pecado. Mas você tem coragem de pedir o Senhor para perdoar o adultério do teu coração? Você tem coragem para pedir o Senhor para perdoar um homicídio no seu coração contra o irmão? Porque a partir do verso 20 do Sermão do Monte, Jesus começa a mostrar o que significa a justiça exceder em muitos dos escribas e fariseus. Ele começa a aplicar a lei de forma plena. Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. E nós veremos nas próximas pregações o que é de fato a justiça exceder em muito, que ela provém do coração. Preste atenção, a lei, né, tem pessoas que dizem que o Deus do Antigo Testamento era pior do que o Deus do Novo Testamento, faz essa separação. Ora, mas por essa lógica seria o contrário.
contrário. Porque se fosse desse jeito, o Deus do Antigo Testamento vai falar para você: não assassinarás. O Deus do Novo Testamento vai falar que se no seu coração você se chatear com seu irmão, você já cometeu o assassinato. Quem é pior? Cristo está mostrando que não tem escapatória. Todos estão perdidos. Se não tiver um novo coração, se não foi transformado pelo Evangelho, o Santo Evangelho dele, se o Espírito Santo, como nós lemos em Romanos, não atuar em nossos corações, não vivificar a nossa vida, nós estamos perdidos. Nós não podemos entrar no reino de Deus. Isso é sério, irmãos. Isso é sério, não é brincadeira. A vida cristã, ela não é brincadeira, e os homens têm brincado com isso. Os homens estão achando que eles são o centro do universo. Isso é diabólico. Isso é aquilo que o Satanás botou no coração de Adão e Eva lá no Éden. Achar que eles poderiam fazer pelas próprias mãos. E nós estamos vivendo exatamente dessa forma, na nossa geração. Nós precisamos olhar para o nosso irmão, ter pena, misericórdia, clamar, orar, viver uma vida santa, caminhar juntos, para que a gente possa olhar os frutos, que são frutos dignos de um coração que nasceu de novo, e não apenas falar da boca para fora, ter o nome numa carteirinha, dar o dízimo. O seu dízimo não é nada para Deus. O seu dízimo não é nada para Deus. Você não consegue fazer Deus subir porque você jogou umas moedinhas ali dentro. De forma nenhuma. Tudo isso, a parte de Cristo é diabólico. Tudo isso, a parte de Cristo é diabólico. E nós estamos, irmãos, presos dentro dessa matrix. Nós estamos totalmente presos dentro dessa matrix chamada de reino das trevas. E muitos estão vivendo iludidos, achando que está tudo bem. Como no filme as pessoas viviam no mundo irreal, o evangélico nos nossos dias também vive, achando que está tudo bem. E Cristo está falando: ó, não são muitos que entram, e nem todos que falam que eu sou o Senhor vão entrar. Mas a gente continua vivendo o evangelho raso, que coloca o homem no centro, que está aqui para satisfazer a vontade do homem, para trazer satisfação plena aos desejos do homem, para alimentar o ego do homem, e joga a obra de Cristo Jesus totalmente na lama. E Deus está falando: se a nossa justiça, se o nosso coração, ele não exceder, a obra do nosso coração exceder em muito a casca dos escribas e fariseus, nós jamais entraremos no reino dos céus. Isso é muito sério. Nós precisamos clamar a Deus para que nos faça nascer de novo. Irmãos, isso é sério. Às vezes a gente olha para tudo isso e a gente pensa assim: meu Deus, eu olho para a minha vida, eu olho para o que eu sinto no meu coração, eu olho para os meus pensamentos, eu olho para o desejo do meu coração e eu reconheço que eu não sou o Filho de Deus, mas eu não tenho coragem de ir até o Cristo e clamar a Ele: Senhor, me dá essa vida. Eu preciso nascer de novo. Porque se você for muito sincero com você mesmo, você vai saber, vai sondar o teu coração e vai saber que você está longe de Deus. Por mais que você venha à igreja, por mais que você faça o que você venha fazer, por mais que você diga que é cristão, sonde o seu coração, o seu pensamento, os desejos, e você verá se você é ou não é um filho de Deus. Se a sua justiça excede a dos fariseus ou não. Se você vai estar com Deus no reino dos céus, ou você vai estar no reino das trevas, no inferno por toda a eternidade. Irmãos, para concluir, nós vivemos uma grande matrix religiosa. Pessoas vivendo enganadas. A pior coisa que existe, irmãos, é o auto-engano. A gente vivendo enganados, achando que está tudo bem. Não está. Não está. A matrix religiosa é pior do que o credo, porque a pessoa está dentro da igreja, nunca nasceu de novo, mas ela está ali e está achando que está tudo bem, que a justiça dela, a justiça que ela produz de fazer para o Senhor acontecer, sou melhor do que o irmão, porque eu faço aquilo, faço isso, faço aquilo outro, eu sou melhor do que todo mundo. Ninguém consegue perceber como eu sou bom. Essa é uma justiça diabólica que provém de um coração que nunca nasceu de novo. Precisamos sondar os nossos corações. E o Senhor chama a nossa atenção através da palavra dele. A palavra dele que é santa, pura e tem poder para transformar o homem. É a palavra do Senhor que tem poder para nos transformar. Muitos de nós estamos escolhendo a pílula azul. Em vez de tomar a pílula vermelha da verdade, estamos confortáveis com a pílula azul. Me deixa viver a minha vida. Deixa eu viver do jeito que eu estou. Não fala sobre pecado, não fala sobre novo nascimento, não fala sobre inverno, pelo amor de Deus. A gente precisa ter o nosso ego massageado. A gente não precisa ouvir isso.
Muitos estão tomando exatamente a pílula azul, e não a pílula da verdade, a pílula que salva. Mas o desejo de viver dentro da Matrix é maior. As pessoas não querem. Mas, para ser sincero, elas não podem, porque elas estão mortas. Precisamos clamar a Deus para que Ele transforme os nossos corações, para que Ele nos dê vida, e vida em abundância. E se a nossa justiça ela não for maior do que as dos escribas e dos fariseus, nós jamais entraremos no reino dos céus. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa usar este momento de exposição do Sermão do Monte, que é riquíssimo para a vida do crente, para que a gente possa crescer espiritualmente, para que a gente possa chorar diante de Deus, para que a gente possa entender que o nosso coração ele é corrupto e completamente corrupto, para que toda a nossa justiça que provém de nós mesmos seja jogada por terra e seja colocada totalmente em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque a Tua palavra, Senhor, ela sonda os nossos corações. Ela revela de fato quem nós somos, Senhor. E quantos de nós temos vivido, Senhor Deus, como os fariseus, apenas uma casca, apenas uma capa, apenas, Senhor, exteriormente, apenas, Senhor, para receber aplausos dos homens, apenas, Senhor, para ser visto pelos homens. Mas o Senhor, pela Tua bondade e misericórdia, nos alerta nesta noite a respeito da justiça que precisa ser feita. Uma justiça, Senhor, que provém dos nossos corações, que foram transformados por Ti. Senhor, coloca o temor no coração daqueles que não Te temem. Senhor, fale ao coração daqueles que nunca ouviram a Tua voz e transforma, Senhor, aqueles que estão mortos. Dê vida, vivifique pelo Teu Espírito e que eles possam colocar a confiança única e exclusivamente em Cristo Jesus. Nós oramos assim e Te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.